Boa noite, alunos da Mineração 2020. Continuando sobre a perfuração e desmonte de rocha, nós vimos que a perfuração ela faz parte de modo direto do desmonte também. Por quê? Porque se a perfuração ela não estiver boa, consequentemente o desmonte ele não será eficiente. E o que a gente falou, né, que para que haja um bom desmonte é preciso haver uma boa perfuração. Mas para perfurar precisamos primeiro de preparar, né, preparar bem. Por quê? Porque a base para uma boa perfuração implica numa preparação bem feita. Se a preparação para a perfuração ela não for bem feita, consequentemente o desmonte ele não vai ser um bom desmonte, ou seja, o desmonte ele não vai ter uma boa efetividade, ou seja, o tamanho da granulometria desejada pode ser que não seja não esteja contento. Então, como eu falei com vocês, existem dois tipos de perfuração específica: a perfuração para desmonte numa mina a céu aberto e a perfuração para desmonte no subsolo. Na mina a céu aberto, a gente utiliza, né, as bancadas ou bancos, como chamamos, né? Então, para que essa perfuração da mina a céu aberto ela esteja a contento, o que é necessário? É necessário que aquele banco, né, aquela bancada que vai se perfurar, ela esteja bem preparada, ou seja, ela esteja bem nivelada, não haja repé, que a marcação dos furos esteja de acordo com o plano de perfuração, porque numa sequência esses furos serão carregados com explosivo para detonação. Então, se a perfuração ela não for bem executada, certamente o desmonte ele não vai ser um bom desmonte. Então nós falamos que primeiro tem que se preparar, principalmente numa mina a céu aberto, se preparar bem. Como que seria preparar bem essa peça? Nivelando a peça, retirando o excesso de material que tem, tentando deixar bem próximo, né, da rocha onde vai se perfurar ela bem exposta, né? Para quê? Para que aquela perfuratriz que vai iniciar a perfuração, ela não vai trabalhar em cima, né? O conjunto de perfuração não vai trabalhar em cima do material que esteja, né, desagregado, dificultando assim a introdução da perfuração e também podendo entupir os furos. Ou seja, o seu material de perfuração, né, você pode perder uma coluna de perfuração que é nada mais do que um bit, uma haste, uma luva, né, que a gente chama de coluna de perfuração. Ou você pode perder uma coroa tricônica que o valor é um valor um pouco alto. Então nós temos que ficar de olho nisso. Então a primeira coisa é preparar bem a peça, né? Se a peça estiver bem preparada, isso estou falando de uma mina a céu aberto, um banco de uma peça, né? Estiver bem preparado, bem nivelado, retirado todo o excesso de material, aquele banco está numa posição bem tranquila, o desmonte anterior ele foi bem feito, então você vai ter com certeza facilidade para perfurar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a malha ser perfurada. Nós vamos falar mais à frente sobre afastamento e espaçamento. Então, quando você vai perfurar uma bancada, né, numa mina a céu aberto, existe uma marcação que a gente chama afastamento e espaçamento e afastamento. O que seria? Seria a distância entre as linhas, né? A distância entre as linhas de perfuração em cada linha, né? A distância de uma linha a outra, e a distância de cada furo, um furo a um furo. Aí nós vamos ter o espaçamento e o afastamento. O espaçamento seria o que? A distância entre dois furos na mesma linha. O espaçamento. E o afastamento é a distância entre uma linha e outra, numa bancada. Então, se nós
para perfurarmos, tivermos uma malha bem marcada, e seguirmos fielmente aquela malha, ou seja, o furo está alocado num determinado ponto, você vai lá e faça esse furo de acordo com o que está falado, né? Você vai ter que olhar a inclinação do furo, iniciar a perfuração com menos rotação e percussão, para aí assim depois você dar percussão total. Ao final do furo, você deve lembrar que todo furo deve estar limpo, ou seja, isento de cavacos no seu interior. Por quê? Quando você vai colocar o explosivo, se você tiver um resto de material, pode ser que haja uma falha, né? O explosivo, a gente usa falar que ele não adensa bem, ou seja, ele não cola bem na rocha. Então, ele vai, aquela energia ela vai se dissipar e vai perder o calor. Então, numa mina a céu aberto, nós temos que ficar sempre de olho nisso. A malha, a preparação, o ângulo que vai ser perfurado, né? Qual é o ângulo que você vai usar, né? Se você vai furar 90 graus, se você vai jogar com 2 graus para frente, aquilo que o projeto estiver mandando, o comprimento real do furo, né? Ao final do furo, ele ser bem soprado, bem tamponado. Por quê? Porque aí na próxima sequência, que é o carregamento, você vai estar tranquilo, tá? Então, a perfuração ela garante a metade do sucesso do desmonte. Por quê? Porque se ela é bem executada, certamente você vai ter um desmonte tranquilo. Tendo cuidado também ao perfurar, evitar desvios, né? Por exemplo, você tem, quando você marca a distância entre um furo e outro, né? Então significa que eles têm que estar paralelos, né? Os furos que não vão se encontrar, evitando que haja um desvio no furo, porque esse desvio vai pesar no fundo do furo, vai pesar a malha, e aí você não vai ter uma detonação, né? Uma fragmentação boa. Então você vai gerar muitos matacos. E as operações seguintes, que é o carregamento, né? Quando você detonou, o carregamento, o transporte, né, do material, ele vai ser dificultado. Porque se você tem blocos com granulometria muito grandes, você vai sacrificar o seu equipamento que vai carregar, seja as suas cavadeiras, sua carregadeira, seja qual é o seu equipamento, e quando você vai colocá-lo num caminhão para poder fazer o transporte, né, esse caminhão também ele vai sofrer. Por quê? Porque a granulometria dos blocos não está adequada, então vai haver um desgaste maior do material rodante dos equipamentos. Ok?